Oi, gente. Então vamos à parte 2 sobre o eletromagnetismo. Nessa aula aqui eu quero dar uma ênfase a respeito dos campos magnéticos e a gente vai começar com a lei de Ampère, que é uma lei que vai relacionar o campo magnético com a corrente elétrica. Então, se a gente tiver um fio, e esse fio for percorrido por uma corrente, vai surgir ali nele um campo magnético, com esse sentido aqui circular, com linhas de campo circulares, que vão se afastando aí desse fio. Tá? Essa relação ela foi descoberta por Ørsted, em um experimento onde ele colocou uma bússola em cima de um fio, e quando ele alimentou esse circuito, ele percebeu que a bússola ficava desnorteada. Tá? Mas foi mais tarde que o próprio Ampère, ele percebeu que o comportamento dessa aplicação ele obedecia a uma relação conhecida como regra da mão direita. Tá? E era possível calcular o campo magnético através dessa relação aqui, tá? Que vai relacionar uma variável chamada de μ0, tá? Que é a permeabilidade magnética. Tá? Ela no vácuo ela vai valer 4π vezes 10 a menos 7. Tá? O campo também depende da corrente e depende do comprimento da circunferência. Então eu vou pegar praticamente a linha de campo mais longa em relação a esse fio e vou observar qual que é o comportamento desse campo em um desses pontos distantes, uma distância r desse fio. Tá? O experimento de Ørsted, eu deixei um link aqui para vocês assistirem como que funciona esse arranjo. Você tem uma diferença de potencial, cria uma corrente elétrica para passar aqui por esse fio, e esse fio está em cima de uma bússola. Então o campo magnético produzido aqui vai fazer com que essa bússola fique desnorteada. Em vez de ela apontar para o norte, ela fica ali meio perdida. Tá? Sobre a regra da mão direita, então o Ampère percebeu que o campo magnético e a corrente eles obedeciam uma relação que ele relacionou com a mão direita. Tá? Então se a gente pegar a nossa mão direita, fizer um jóia assim com o dedão apontando para cima, o dedão representa o sentido da corrente elétrica. Os demais dedos eles representam o sentido do campo. Então se eu mexer esses dedos para frente, eu manter o polegar para cima e mexer esses dedos para frente, a gente percebe o quê? Que o campo magnético ele tem um sentido anti-horário, ele vai contra o sentido do relógio. Se eu virar o polegar para baixo, fazendo negativo, eu percebo que o sentido dos demais dedos, então agora, eles estão no sentido horário, se eu colocar eles para frente. Em outras palavras, a gente consegue perceber quando o dedão está para cima, o sentido do campo magnético ele é anti-horário. Tá? Ele vem no sentido contrário que a gente espera do relógio. Da mesma forma, se a corrente ela é apontada para baixo, ele faz um movimento no sentido horário. O que a gente precisa entender? Tá? Olhando esse desenho aqui, a gente pode imaginar uma folha aqui no meio, tá? Então uma folha imaginária, como se ela estivesse cortando isso aqui pela metade. Tá? Quando o campo ele está fazendo ele passa na verdade por esse pedaço da folha, ele está saindo dessa folha. Tá? Então é como se ele deixasse uma folha imaginária aqui, só que como ele é circular, no lado oposto da onde ele entrou, da onde ele saiu, ele vai entrar. Tá? Então isso aqui, quando a corrente é apontada para cima, ele sai nesse ponto aqui que a gente representa com uma bolinha, tá? Isso aqui é uma simbologia, e ele entra no lado oposto. Tá? Com base nisso eu consigo perceber o sentido do meu campo, ok? Se a corrente está direcionada para baixo, o que acontece? Então o campo ele vai deixar a folha aqui nesse ponto, no sentido horário, e entra no sentido oposto. Isso é extremamente importante para a gente determinar as características do campo magnético.
Tá? Vamos ver um exemplo, depois a gente aplica essa relação da regra da mão direita. Tá? Um fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente elétrica com intensidade de 2 A. Determine as características do campo magnético em um ponto a 4 centímetros do fio. Então aqui, gente, eu vou ter que perceber o seguinte. Como o fio está aqui no sentido horizontal, a corrente está apontando para a direita. Tá? Então, se eu fizer a regra da mão direita aqui, né, eu vou ter que colocar a minha mão no sentido horizontal, tá? Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá? Meu dedão apontando para a direita e as linhas de campo apontando desse jeito. Então, o que a gente percebe? Que nesse ponto aqui, ó, as linhas de campo, elas deixam uma eventual folha. Então, o que acontece no ponto P? Elas vão entrar aqui nesse ponto P. Tá? Vamos calcular o campo utilizando essa relação aqui que nós vimos inicialmente. Tá? Por quê? Eu tenho a permeabilidade magnética. Foi falado que o experimento ocorre no vácuo, tá? Então a gente vai usar esse valor fixo, né? Nós também temos uma corrente de 2 A, certo? Onde eu vou substituir aqui por 2 A. E a distância do ponto até o fio é de 4 centímetros. Então é como se aqui formasse uma circunferência de campo magnético. Tá? Então embaixo nada mais é do que o comprimento dessa circunferência. Então eu posso fazer 2π vezes o raio, né? Só que o raio tem que estar em metro, então é 0,04, certo? Agora eu vou poder simplificar isso daqui, não? Vou poder fazer em cima tem π, embaixo tem π. Então vai cortar π com π. Em cima tem 2, embaixo tem 2. Então quando eu faço esse cálculo, né, eu encontro 1 vezes 10 a menos 5 Tesla, que é a unidade de medida de campos magnéticos.